Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Família linda, boa noite, meus amados. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais uma live. E que essa palavra de hoje seja poderosa ao seu coração. E, gente, escrevendo essa live de hoje, foi na sexta e no sábado, salvo engano. Gente, a Thaís entrou aqui no quarto, eu estava aos prantos, gente. Porque o Senhor falou tanto, mas tanto ao meu coração. E eu espero, gente, que o Espírito Santo fale com você hoje, como ele falou comigo, através do que eu vou entregar para vocês. E que o Espírito Santo use a minha boca. E que o Espírito Santo, ele invada o teu coração. Que essa mensagem, ela entre no teu coração como uma espada de dois gumes. Que seja profundo, que essa revelação seja incrível na sua vida. Então eu vou começar agora, então dá tempo ainda de você compartilhar essa live. Compartilha, tem um botãozinho embaixo, compartilha, dá o seu like, porque aí o YouTube entrega mais a live, tá bom? Gente, olha só, segunda passada, nós terminamos falando sobre justiça. Eu não sei se você está lembrado, nós falamos sobre justiça e vale muito a pena fazer um breve resumo, do que nós falamos sobre justiça, para nós prosseguirmos com o pensamento de João. E antes, gente, também pega a sua Bíblia e abra lá em 1 João, é a carta, gente, que está lá no final da Bíblia, é a epístola, não é o Evangelho. 1 João, abre lá. 1 João 3 que nós vamos falar hoje, principalmente 1 João 3. Gente, olha só, nós falamos na semana passada que justiça no Evangelho não é algo que se conquista. Em Romanos 5 vai dizer que justiça é algo recebido, é um dom. E a palavra justiça significa o quê? O estado daquilo que é. Como se deve ser. Quando você é declarado justo, você é alguém que ganhou o presente da justiça. Significa agora que eu estou na posição daquilo como deve ser. Nós falamos isso. E a verdade é que quando Deus fez o homem, ele fez o homem justo. E assim o homem estava em um estado de perfeição. Ele era como deveria ser. O homem era como deveria ser. Ele estava numa posição perfeita. E quando o homem cai, e nós falamos isso através da passagem de 1 João capítulo 2, ele perde esta posição, gente. Ele perde esse estado de perfeição, de modo que quando Deus vem se encontrar com ele, com Adão, ele pergunta assim: onde você está? Por que você já não está onde você estava ontem? Deus perguntou para Adão.
Adão, você não está mais na mesma posição, Adão. Você não está mais no mesmo lugar. E, gente, por que Deus perguntou isso para Adão? Porque Adão não estava mais no lugar que deveria estar. E esse lugar era o estado de justiça. O lugar onde o homem não se envergonha de Deus. Esse é o lugar onde o homem não tem medo de Deus. É o lugar no qual Deus passava no final do dia. Isso não assustava o homem, mas deixava o homem alegre, deixava o homem feliz. Era o lugar onde o homem não se escondia de Deus. O homem, meu irmão, minha irmã, antes de pecar, ele não tinha medo do que acontecia quando Deus ia passear no jardim. Muito pelo contrário. Gente, eu imagino que Adão, ele esperava esse momento ansiosamente. É como se aquele fosse o momento mais especial do dia dele. E Adão ficava assim. Eu creio que Adão pensava: está quase na hora do meu papai me visitar. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Numa posição de justiça, você não tem medo de Deus, você não tem receio de Deus. Muito pelo contrário, você aguarda com expectativa esse momento, porque você ama a presença de Deus. Em 1 João, gente, 2,29 diz assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós vamos entender dentro desse contexto de João, que João fala aqui, que ser praticante da justiça é viver a vida do amor. Foi isso que nós falamos semana passada. O próprio João, ele vai dizer para nós que quem ama conhece a Deus, e quem ama nasceu de Deus. Então, na semana passada, nós falamos sobre tudo isso que eu estou revisando com você de uma forma muito rápida. E nós deixamos claro que a justiça não se conquista. A justiça é um presente recebido. Nós recebemos a justiça como um dom gratuito através da obra consumada da cruz de Jesus. É demais, gente. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que através de Jesus, Deus me inseriu no lugar onde eu não tenho medo dele, onde eu não estou em dívida com ele, onde não há mais condenação para mim. É o lugar onde eu chego diante de Deus como quem é filho. Eu não chego mais diante de Deus como quem deve, mas como filho amado dele. Hoje eu posso chegar diante de Deus totalmente justificado, porque eu sou justificado através de Cristo. Eu posso chegar diante dele em verdade, eu posso chegar diante dele em amor, eu posso chegar diante dele em gratidão, em alegria. E agora eu posso viver a vida da justiça, que é a vida para amar. E João continua dizendo, gente, olha o que João diz, com outras palavras. Ele diz assim, olha só, gente, contemplem o tipo de amor que o Pai deu a vocês. Contemplem agora o tipo de amor que o Pai tem por mim e por você. E João, qual tipo de amor que você está falando? Você pode perguntar, Vinícius, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? O tipo de amor que fez com que vocês fossem chamados filhos de Deus. Olha o que diz em 1 João 3,1. Agora vai começar a live. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. É o que diz. Meu irmão, minha irmã, nós precisaríamos de uma série completa
para falar o que significa ser filho de Deus. Mas o que eu posso atribuir a alguém que é chamado de filho de Deus, de uma forma muito resumida? Filho não é escravo. Filho não é apenas servo. Filho não é apenas amigo. Filho é filho. Filho não é apenas povo. Filho é filho. E o apóstolo Paulo diz que se você é filho de Deus, você é herdeiro dele. Se você é filho, então você tem a carga genética de Deus em você. Se você é filho, então você tem o direito de chamar Deus de Pai. Significa que você tem o direito de esperar que Ele, como seu Pai, proteja você. Que Ele seja o seu provedor. Que Ele seja o seu auxílio. Gente, é muito lindo isso. Ô Espírito Santo, fale aos corações. Eu precisaria, gente, de muito tempo aqui para explicar o que significa e o que implica ser um filho de Deus, em ter Deus como Pai, gente. Mas eu quero me atentar ao que João está dizendo aqui sobre o tipo de amor que o Pai nos deu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã. Mas quando você olha no espelho, e gente, eu falo muito isso, né? Olhe no espelho para você mesmo. Meu irmão, minha irmã, quando você olha no espelho, você está vendo um filho, uma filha de Deus. É isso que João está incentivando a mim e a você fazer. É como se ele dissesse assim, gente: Vinícius, contemple o amor do Pai olhando para você, chamando você de filho dele. Olhe-se no espelho e veja o Filho de Deus e o quanto você é amado por Ele. Enquanto você contempla no espelho, Vinícius, nisto também manifesta o amor do Pai por você. Gente, isso é muito poderoso. E aí João continua dizendo, 1 João 3,2. Gente, você vai pular hoje aqui. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Gente, olha só, João está dizendo aqui, ele está deixando claro para mim e para você uma verdade, um pensamento aqui, gente, que é um pouco paradoxo. Presta atenção. 1 João 4 diz assim: assim como Ele é, nós somos. 1 João 4. E agora em 1 João 3,2, ele está dizendo assim: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não é estranho isso, gente? Agora, olha o começo do versículo, como isso é poderoso, gente. Diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Gente, sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Olha que poderoso isso. Ele está dizendo assim: Vinícius, hoje a maneira de você entender quem você é entendendo que você é filho de Deus. Mas haverá um dia em que Ele vai revelar algo muito maior para você, algo ainda mais sublime para você. Vinícius, quando Jesus vier e nós estarmos com Ele lá na eternidade, nós veremos como Ele é completamente, e não a figura do Filho somente. E naquele dia que nós enxergarmos Ele completamente, nós seremos exatamente como Ele é. Gente, isso é muito poderoso. E João continua no verso 3 de 1 João 3. Olha que coisa linda isso, gente. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Gente,
Eu não sei o que vem na tua cabeça quando você escuta um líder falar, ou você ler um texto bíblico incentivando você a purificar-se. Talvez você pense em se santificar. Talvez você pense que você precise parar de pecar. Talvez você ache que precise mudar de vida. Eu preciso parar de ouvir o que eu ouço, eu preciso de parar de ver o que eu vejo. Não sei se é isso que passa a sua cabeça quando fala em purificar-se. Gente, não que isso seja errado, mas eu queria, gente, mostrar para você que a motivação de João falar sobre purificar a si mesmo é algo muito, muito maior e vai mais além. Olha o que diz em 1 João 3, versículos 4 e 5. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aí ele continua no versos 6 e 7. Acompanhe na sua Bíblia. 1 João 3, 6 e 7. Ele continua: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Gente, e o que é praticar a justiça? Nós falamos semana passada na live anterior. Praticar a justiça é o quê? Resumidamente, é a vida do amor. Praticar a justiça é viver uma vida em obediência a Cristo. Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E a pergunta é: qual é o mandamento de Jesus, gente? E ele explica lá em 1 João 3, 8 e 9. 1 João 3, 8 e 9. Olha o que diz: aquele que pratica o pecado é o do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E ele continua no verso 10 e 11. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quando nós meditamos, gente, nesse livro de 1 João, justamente neste momento de pandemia, de tanto sofrimento humano, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não sei como tem sido os seus momentos, mas eu tenho pensado em muita coisa e eu tenho refletido muito a respeito de muita coisa. Nós estamos vendo tanto sofrimento, tanto ódio. Você liga a televisão, gente, num canal é ódio, no outro é polarização, no outro são brigas, e você não tem mais o que assistir na TV. Você nem consegue cumprimentar mais as pessoas direito. Em todo lugar tem que manter a distância. Todo mundo de máscara na rua. Agora nós temos uma nova cepa do coronavírus. Tudo está muito estranho. Não está? E quando refletimos em 1 João, gente, mesmo com tudo isso que está passando, estamos sendo incentivados o tempo todo a amar. Enquanto o mundo está um caos, gente, João diz: Deus é luz, Vinícius. Deus é amor. Quem anda na luz não anda em trevas. Quem ama seu irmão não tropeça, porque quem ama não tem motivo de tropeço, Vinícius. E ele continua dizendo: Vinícius, você tem que se purificar a si mesmo. E purificar é viver a vida do nascido de Deus Pai. E o nascido de Deus é a vida de quem ouve as palavras de Deus e as pratica. É demais isso, gente. E qual mensagem, gente, que Deus
ele quer nos dizer. Está lá no verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Gente, sabe qual a mensagem que Deus fala ao meu coração do princípio ao fim do livro de 1 João, gente? É a mesma mensagem. Ame! 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 Não queira ter razão, não. Prefira amar. E João continua dizendo no verso 12, gente: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que ele o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Gente, olha isso que forte agora. Vamos lá para o verso 14. 1 João 3,14. Acompanha aí. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Gente, eu não sei, Eu não sei o que isso causa no seu coração, gente. Quando você lê isso. Eu não sei, gente. Mas eu, Vinícius, gente, dá vontade de parar essa live aqui agora, me trancar num quarto e refletir sobre a minha vida. E perguntar para mim mesmo: Vinícius, você tem aprendido a amar? Você tem aprendido a amar o outro como Deus ama você? Você fez do seu objetivo de vida, o objetivo da sua vida, amar o próximo, Vinícius? Você fez da sua vida, o motivo da sua vida, viver a vida do outro, viver para o outro? Você está amando a Deus no próximo, Vinícius? É isso que causa o meu coração, gente. Eu não sei o que causa no seu. Se eu pudesse resumir todo o ensino de João, gente, em apenas um ponto. Tudo de 1 João. Primeiro, Deus é amor. Quem ama nasceu de Deus. E quem não ama não conheceu a Deus. E quem odeia o seu amor nunca conheceu a Deus. Agora presta atenção nisso. Quando João diz aqui, gente, para amar o seu irmão, ele não está dizendo simplesmente de alguém que é da mesma fé que você. Me amar é fácil, gente. Amar o seu cônjuge, seus filhos, é fácil. Ele não está incentivando cristão a amar cristão, não, gente. O título de irmão aqui, João está atribuindo a toda a humanidade, seja quem for. Ou seja, é amar o próximo, é amar o outro, independentemente de quem seja. Gente, um dia chegaram para Jesus e perguntaram para ele. Perguntaram para Jesus: Jesus, o que é vida eterna, Jesus? O que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus? E semana passada nós falamos o que é vida eterna. Não sei se vocês estão lembrados. Agora, se você não se lembra, eu vou refrescar a tua memória. João 17,3, gente. João, agora é o Evangelho. 17,3 é muito revelador. Olha o que diz lá, gente. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, gente. Vida eterna, meu irmão, minha irmã, não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você tem contato com o eterno, gente. Na mente de Jesus, a eternidade começa quando você deixa de ter uma vida que acaba no túmulo. Na mente de Jesus, a vida eterna começa no momento em que você recebe no seu espírito, na sua consciência, uma certeza absoluta que a morte não é o fim. Vida eterna é quando você tem certeza dentro de você. E esse conhecimento, o próprio Deus vai garantir para você que a morte não é fim. Lembrou disso, gente, que a gente falou na live passada? Vamos dar continuidade.
Gente, quando perguntaram para Jesus o que era a vida eterna, ele responde com uma parábola. A parábola do bom samaritano. Essa parábola está lá em Lucas 10, 25 a 37. Gente, resumindo para você, você já deve conhecer essa história. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, foi espancado e deixaram aquele homem jogado, quase morto. Aí passou um sacerdote, não fez nada. Passou um levita, não fez nada. Ou seja, religiosos. Então passou um samaritano, gente. Detalhe, Jesus estava contando essa parábola para os judeus, que odiavam os samaritanos. O samaritano passou pelo homem ferido, parou, limpou as feridas daquele ferido, levou aquele ferido a uma hospedaria, pagou todas as despesas e ainda falou assim: custe o que custar, trate desse homem, que depois eu volto para pagar o que falta. E o final da história que é interessante. Jesus olha para quem perguntou sobre como herdar a vida eterna e fala assim: quem foi o próximo do homem assaltado? Quem foi o próximo daquele homem ferido? Qual foi o próximo daquele homem que estava jogado ali quase morto? E aí o rapaz que fez a pergunta disse: o samaritano. E Jesus, muito simplesmente, de uma forma muito simples, responde: vá e faça o mesmo. Eu vou fazer um resumo para você, meu amado, minha amada. O rapaz pergunta para Jesus como ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse: seja como o samaritano. E o que o samaritano fez, gente? Ele amou o próximo, ele fez pelo próximo, ele amou alguém que, devido às tradições daquela época, era seu inimigo. Ele amou sem olhar a quem ele estava amando, gente. Ele amou independentemente, gente, independentemente se era seu inimigo ou não. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual a dificuldade nisso? Qual a dificuldade nisso? E aí vem os questionamentos. Mas Vinícius, você não sabe o que ele fez para mim, Vinícius? Eu fui muito humilhado, Vinícius. Eu fui magoado. Como eu vou amar uma pessoa assim? E eu te respondo com uma pergunta: você quer herdar a vida eterna? Eu creio que sim, meu irmão, minha irmã. Eu creio que todos querem. Então eu te respondo com a mesma resposta de Jesus: faça como o samaritano, ame sem olhar a quem, ame como ele te amou. E se mesmo com essas respostas você continuar com seus questionamentos, com seus mimimis, você não entendeu nada sobre o amor. Comece tudo de novo. Eu te aconselho a isso. Onde está o atraso da nossa percepção, onde nós não conseguimos perceber que o Evangelho, gente, não é sobre coisas não, gente. Onde está o atraso da nossa consciência, que nós não conseguimos reparar que a vida cristã, que a vida de Deus é viver a vida do amor. Gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, e não é uma coisa que deve ser questionada, requestionada e depois explicada de novo. Por que não viver uma vida que simplesmente ama? Está escrito: porque aquele que ama conhece a Deus, e aquele que não ama seu irmão permanece na morte, gente. Se você não ama, você está morto. João está dizendo assim, gente: quem vive, ama. Quem não ama, nunca viveu. E agora a pergunta é o seguinte: que amor é esse, Vinícius? Que tipo de amor é esse? Que amor é esse que nós temos que dar uns para os outros, de modo que podemos dizer que nascemos de Deus? Que amor é esse? E eu te respondo: o amor ágape. É o amor que não busca os seus próprios interesses. É aquele amor que não é egoísta. É o amor que não é ciumento.
que não é avarento. É um amor que entre matar ou morrer, você escolhe morrer. É o amor que entre cobrar uma dívida e doar, você escolhe doar ou perdoar aquela dívida. É um amor que ao invés de devolver o tapa na cara, você dá outra face para bater. E às vezes eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, onde foi que complicaram tantas palavras de Jesus, gente? Quando ele disse assim: Vinícius, oh glória, eu estou indo embora, Vinícius. Eu vou morrer, Vinícius. Eu tenho uma coisa para te falar. Agora que você já assistiu eu amando você, vai e faça o mesmo que eu fiz. Agora que você me assistiu tratando o seu pecado, Vinícius, seja sincero com você, porque você sabe como tratar esse pecado agora. Vinícius, agora que você viu o que eu fiz com você, quando você me traiu, Vinícius, faça com o outro. É muito poderoso isso, gente. Gente, essa é a sociedade que Deus sonha. Esse é o reino de Deus, gente. Esse é o lugar de Deus. Essa é a perfeita vontade dele. Esse é o ambiente que ele sonha. É isso que ele quer. Uma sociedade onde se ama um ao outro e não espera nada em troca por isso. É um amor que dá, porque sabe que Jesus deu, gente. É um amor que transborda, porque foi plenamente preenchido pelo amor de Deus. E aí, gente, nós vamos lá para o verso 16 de 1 João 3, que diz assim: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, meu Deus, olha a simplicidade, gente. Deus deu a vida por nós e agora nós podemos dar a vida pelos nossos irmãos. Gente, ponto. Simples, brilhante, maravilhoso, coisa linda. Ponto. Por isso eu e você que temos Jesus, gente, nós que vivemos conscientes do Evangelho, conscientes do amor de Deus, nós somos retratos desse amor. Nós somos retratos desse amor por onde quer que nós andemos, gente, por onde nós passarmos. Nós somos retratos disso. Nisto se percebe o amor de Deus, quando um ser humano entende e tem a revelação de que Deus deu e agora Ele dá desse amor. Isso é revelador demais. Quem me segue há bastante tempo aqui sabe o quanto eu falo que a religiosidade destrói um cristão. Gente, muitas pessoas que amam a Deus, mas ainda estão impregnados de religiosidade. Essas pessoas desejam fazer algo para que as pessoas percebam Deus na vida delas, gente. Não é isso. Elas se questionam que poderiam fazer também algo a mais para pregar sobre Jesus. Ficam criando maneiras de parecer ser de Deus para que as pessoas sejam contagiadas, para que elas toquem outras vidas. E elas querem fazer, e com isso elas acabam se perdendo, gente, dentro de tantas coisas que elas desejam fazer. E eu quero falar uma coisa, gente, que mudou a minha vida. Não é sobre fazer, não é sobre fazer, é sobre se tornar. É sobre o aceitar o amor de Deus. É sobre aceitar que Ele me ama. É sobre aceitar o que Ele fez por mim, meu irmão, minha irmã. É sobre pegar para mim o modelo do amor de Deus. É sobre viver uma vida com um único propósito e com um único desejo. Agora que eu sei que eu sou amado por Deus,
Eu vivo a vida para amar o outro. Gente, é só isso que João fala o tempo inteiro, sem parar, 1 milhão de vezes, repetidamente, nos 5 capítulos desta carta, gente. O Evangelho de João, ele conta uma história sobre Gente, isso aqui foi demais, meu Deus. João, ele conta a história, gente, sobre um grande momento de Jesus com Pedro. Aí é lá no Evangelho de João. Gente, eu quero terminar essa live com essa história. E quando eu estava escrevendo isso no sábado, gente, Deus me deu uma visão tão poderosa, gente, que eu chorei igual uma criança. Foi tão lindo o que Jesus mostrou. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, e eu espero que o Espírito Santo te revele isso também. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus morre, ressuscita, e depois que ele ressuscita, gente, ele aparece algumas vezes para os discípulos. E numa dessas aparições, os discípulos estão no barco pescando, e eles não pegam nada. Aí o que acontece? Pedro e João estavam no barco, e a Bíblia não dá muitos detalhes quem mais estava ali. Mas Pedro e João estavam ali, nesse barco, e de repente Jesus aparece na praia. E a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus num primeiro momento. Aí Jesus fala assim: ei, vocês aí, tem comida? Tem comida aí? Tem alguma coisa para mim aí? E eles lá do barco gritam assim: não pegamos nada. Aí Jesus fala: lança a rede do lado direito. E eles olham um para o outro e lançam as redes para o lado direito do barco. E quando eles lançam a rede do lado direito, a Bíblia diz que era tanto peixe que eles quase afundaram. E quando aquela rede começou a encher de peixe, gente, João, que é o autor das cartas, das epístolas e do Evangelho de João, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, é Jesus! E quando João diz isso, gente, a Bíblia diz que Pedro ficou doido, que ele se jogou na água e começou a nadar, saiu nadando igual um louco em direção a Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, presta atenção agora. Vamos lembrar aqui quem era Pedro, gente. Pedro, sem dúvida nenhuma, foi o cara mais ativo dos discípulos de Jesus. Quando Jesus perguntava alguma coisa, era Pedro que respondia. Quando Jesus disse: quando perguntam sobre mim, o que vocês dizem quem eu sou? Foi Pedro que respondeu. Quando Jesus estava andando sobre as águas, quem sai para andar com ele nas águas foi Pedro. Quando Jesus vai ser preso, quem corta a orelha do soldado? Pedro. Era sempre Pedro, gente, que estava se movimentando com Jesus. Era sempre Pedro. Em outro momento, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, gente. E quando chega na vez de Pedro, Pedro diz assim: ô Jesus, os meus pés o Senhor não vai lavar de jeito nenhum. Ou seja, Pedro estava sempre tendo reações diferentes dos outros discípulos. Em outra ocasião, gente, e agora presta atenção, Jesus disse a Pedro: eu vou morrer, Pedro. E Pedro contestou assim: não vai não. De jeito nenhum, Jesus. Se tiverem que matar você, terão que me matar primeiro. E Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui, gente, para Pedro? Ele estava dizendo assim: Pedro, o Evangelho não é sobre você morrer por mim, não. O Evangelho não é sobre você me proteger, Pedro. O Evangelho não é sobre o que o Pedro sabe fazer. O Evangelho é sobre o que eu faço para você, Pedro. O Evangelho não é do Pedro para Jesus. O Evangelho é o que Jesus faz para Pedro. E meu irmão, minha irmã,
Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Por 3 vezes ele diz não, não e não. Você anda com ele? Pedro diz: não ando, eu não conheço, eu nunca vi ele, não sei quem ele é, eu estou aqui apenas acompanhando e assistindo a crucificação, eu não sou um deles. E quando Pedro traz Jesus pela 3ª vez, gente, o galo canta. Presta atenção, gente, nisso. Quando Pedro trai Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos, porque ele sabia que no momento em que o galo cantasse, era porque Pedro já tinha negado ele 3 vezes. Agora, gente, presta atenção nisso que eu quero. Essa mensagem, gente, é o mais importante que eu vou falar para você agora. E é o que o Espírito me mostrou de uma forma muito poderosa. Jesus, ele começa a procurar Pedro com os olhos. E quando ele encontra o olhar de Pedro, ele olha fixamente para Pedro. E eu queria que você percebesse algo comigo. Gente, Jesus é Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. E Pedro acabou de trair ele 3 vezes. Pensa nisso. Aquele cara que disse que ia morrer por ele, aquele cara que fez a promessa para ele, gente, aquele cara que queria defender Jesus a todo custo, o traiu 3 vezes. E olha isso, ao invés de Jesus virar as costas para Pedro, que é normalmente o que nós fazemos quando alguém nos trai, Jesus procurou ele queria olhar para Pedro. E quando ele encontra o olhar de Pedro, ele fixa os olhos no olhar de Pedro. Mas ele não quis condenar Pedro. Ele não quis falar: viu, eu te falei que você ia me trair? Não. É como se Jesus olhasse para Pedro e dissesse assim: Pedro, não mudou nada entre nós, Pedro. Você pode ter me traído, Pedro, 3 vezes. Mas eu estou aqui por você. Eu vou morrer por você. Se você, um dia você vai entender isso. Mesmo você me traindo como você me traiu, eu vou morrer por amor a você. E, gente, eu queria falar com muitas pessoas que estão nessa live aqui. E tem pessoas aqui novas que caíram de paraquedas, mas não foi paraquedas, foram direcionadas para cá. Pessoas que não se acham dignas de Deus. Pessoas que não se acham dignas de se voltar para Deus, que não se acham amadas por Deus, pelo que você faz, pelo teu passado, pelas suas circunstâncias, pelo seu pecado. E você que está aqui, eu falo para você, e Jesus, ele olha agora, como ele olhou para Pedro, dentro dos olhos, nos teus olhos, e diz assim: mesmo que você pecou, mesmo que esse passado horrível que você teve, mesmo com tudo que você está vivendo, está tudo bem entre nós. Eu amo você e eu morri por você. Pare de colocar desculpa em ter um relacionamento comigo. Renuncie tudo isso e comece uma vida nova comigo. E, gente, e sabendo disso, Pedro, voltando para aquele episódio, ele começa a nadar que nem um doido, que ele soube que era Jesus que estava na praia. E, gente, ele deixou todos os amigos no barco, ele não quis saber de peixe, de barco, ele saiu nadando igual um doido, que ele queria encontrar Jesus. E quando Pedro chega lá naquela praia, começa uma das conversas mais lindas da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, o Deus encarnado, Jesus, a expressão exata de Deus, chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Gente, você consegue perceber a loucura aqui, gente? Deus perguntando a um ser humano: tu me amas? Gente, qual seria a lógica
pelo qual o mundo nos ensina. Jesus chegaria para Pedro e falaria assim: Pedro, o que você tem para dar agora para redimir o que você fez, Pedro? Você me traiu, Pedro. Você não vai pedir perdão, não? Eu te avisei que você ia fazer isso. Eu sou Deus, Pedro. Agora você viu que eu sou de verdade. Pedro, agora que você percebeu que aquilo que eu falo acontece, Pedro. Gente, não é isso que Jesus fala. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Gente, olha isso. Isso mostra para mim, meu irmão, minha irmã, e para você, um Deus afetivo, um Deus pessoal, um Deus relacional. O nosso Deus não pede sacrifício para você, mas Ele se entrega como sacrifício. O nosso Deus não mata para reinar, gente. Ele morre para servir. O nosso Deus não é egoísta, não. O nosso Deus, Ele vem ter até alguém que acabou de traí-lo e diz assim: tu me amas? Gente, é muito forte isso. E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabes que eu te amo. Gente, Deus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falar, porque Ele é um Deus que quer se relacionar com você. É um Deus relacional, um Deus afetivo, um Deus de toque, um Deus de amor, um Deus pessoal, gente. Nisto percebemos o amor de Deus. Ele deu a sua vida por nós. E agora que nós vimos que o nosso Deus é um Deus que pergunta: tu me amas? E agora que nós vimos que o nosso Deus é revelado em Cristo Jesus, e toda a verdade está nele, agora que nós percebemos tudo isso, nós não conseguimos mais ficar apáticos ao outro, gente. Não tem como. Nós não conseguimos ser ignorantes ao outro. Nós não conseguimos mais simplesmente deixar o outro jogado lá, como diz na parábola do bom samaritano. Nós não conseguimos mais perceber alguém do nosso lado e não ser o próximo desse alguém. E meu irmão, minha irmã, o meu desejo de toda a minha alma é que essa mensagem tenha falado profundamente com você, que está aqui ao vivo comigo, e daqueles que vão assistir também. Gente, nunca esqueça que aquele que ama conhece a Deus. Aquele que ama vive na luz. Aquele que ama não erra. Aquele que ama e aquele que ama. Coloque na tua cabeça, meu irmão, minha irmã, que nós somos cartas vivas. Eu e você somos esperança para uma humanidade caída, gente. Não é sobre a nossa opinião como verdadeiros cristãos, não, mas é sobre o som que a nossa vida emite. Não é sobre o que escrevemos, é sobre o som da nossa vida, sobre o nosso olhar, sobre a forma que nós olhamos o outro, gente, sobre a forma de ver o outro, sobre a forma de vermos a vida. E que a sua vida e que a minha vida seja um retrato de amor de Deus, um retrato desse amor, de modo que quando olharem para você, as pessoas vejam o próprio Deus, o Deus amor, o Deus que dá, o Deus que oferece, o Deus que entre matar ou morrer, escolhe morrer por cada um de nós. Que esse seja o retrato da sua vida e da minha vida. Que o amor seja o motivo, gente, que o amor seja o motivo da nossa existência, para que quando nós chegarmos no final da nossa vida, a gente falar assim: eu vivi para o amor.
Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Uma oração com você. Senhor amado, muito obrigado por esse momento incrível, Senhor, na tua presença, junto com meus irmãos e irmãs. Senhor, que essa palavra tenha falado aos corações. Espírito Santo, que essa palavra tenha sido uma revelação para as pessoas. Senhor, tem muitas pessoas aqui que não se acham dignas de ser amadas por Ti. E que agora, através desta mensagem, as escamas dos olhos delas estão caindo, porque independente da vida que eles estão, que eles levaram, o Senhor os ama. Que eles entendam, Senhor, que eles têm que dar um passo em sua direção e desfrutar desse amor incrível que o Senhor tem por nós. Que eles transbordem desse amor de uma forma plena na vida de todas as pessoas que cruzarem os seus caminhos, Senhor. Muito obrigado por esse momento incrível na tua presença. Que o amor, Senhor, seja o centro, o foco da nossa vida, o foco da nossa caminhada cristã, Senhor. Que cada um de nós sejamos veículos de graça para esse mundo caído, Senhor, e retratos do amor que nós recebemos de Ti, para vivermos uma vida, Senhor, com um propósito, o único propósito que Jesus nos deu, que nós amemos como Ele nos amou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou muito edificado com essa palavra. Desde sábado, quando eu acabei de escrever essa live, gente, eu tô assim, eu choro toda hora que eu lembro dessa passagem de Pedro. Jesus olhou para você hoje. Vá para o espelho e olhe para você e se veja em Cristo. Veja que Jesus está em você. Tem tantas pessoas aqui novas no canal, gente. Isso é maravilhoso. Nós somos uma grande família em Cristo que ama muito a Jesus. Seja bem-vindo. Gente, tem mensagem todo dia às 7 horas, tem um devocional no canal. Às 10 horas tem uma mensagem. À noite, se não tem live, tem oração. Então, gente, tem muito conteúdo para você se encher de Deus e poder dar desse amor para as outras pessoas. E, gente, e agora que tem mais pessoas, eu queria, gente, mostrar para você. Esse aqui é o meu livro Terra Prometida, 21 lições para vencer o deserto. É a segunda edição, gente. E eu incluí ações propostas no final de cada lição. Então são 21 lições que eu aprendi no pesado deserto que eu passei, que me ajudaram a chegar na terra que mana leite e mel. E se você está interessado, se você quiser adquirir esse livro, que vai falar muito a sua vida, já tem vários testemunhos aqui de pessoas que compraram e estão amando, porque na verdade, gente, não fui eu que escrevi não, foi o Espírito Santo, tá bom? Então, na descrição da live lá tá o link, tem lá no meu Instagram, na bio, e também, gente, tem aqui no chat lá em cima o link, tá bom, gente? Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E eu declaro sobre sua vida todas as bênçãos que já foram te dadas através da obra consumada da cruz. Tome posse pela fé e viva uma vida sobrenatural, uma vida incrível, uma vida com propósito, uma vida de amor, uma vida que Jesus morreu para que você vivesse. Tá bom, gente? Até a próxima, gente. Amo vocês em Cristo. Beijo. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não,
mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.